paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa com Propósito. Eu sou Josimara Ramos e é um prazer recebê-los aqui novamente para mais um episódio. Fique atento aí do início ao fim, deste episódio para você ser abençoado, não perca nada. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreva, tá? Deixe o seu like e compartilha com os amigos, com os familiares, para que também outras vidas sejam alcançadas e abençoadas através dos testemunhos contados aqui. Antes de apresentarmos a nossa convidada especial de hoje, nós queremos deixar para vocês um resumo de como foi a participação dos jovens da área 339, representando o Núcleo 10, lá nas Olimpíadas da Paz, que aconteceu no dia 1º de novembro. A atmosfera era pura emoção. Cada passo de dança transmitia mensagens de união, fé e esperança. No palco da Olimpíada pela Paz, o Núcleo 10 mostrou seu talento com apresentações que deixaram o público de pé. Já o grupo teatral Peregrinos emocionou com a peça Tortura, uma história que fala sobre não desistir do amor de Jesus, mesmo se isso custar a própria vida. E quem assistiu garante, foi impossível não se arrepiar. No fim, a arte venceu, mostrando que quando o corpo e a alma dançam juntos, o poder e a glória de Deus acontece. Com muito poder e glória, essas apresentações provaram que a arte transforma, conecta e inspira. E o Núcleo 10 deu um verdadeiro show nessa Olimpíada pela Paz. E fique com o nosso episódio, que tá uma bênção. E dando continuidade no nosso podcast, nós queremos apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, super especial. Ela é mãe, dirigente, técnica de segurança do trabalho, administradora, empreendedora, um exemplo para muitas mulheres e para esta futura geração. Queremos receber com muito carinho Gisele Oliveira. Seja muito bem-vinda. Olá, paz do Senhor. Eu agradeço o convite, para mim é uma grande honra estar aqui. Amém. Para nós começarmos, nós queremos conhecer quem é a Gisele Oliveira. Descreva pra gente. Bom, Gisele cresceu na igreja. A partir dos 8 meses de nascida, minha mãe já me levou para a igreja. E eu cresci aprendendo, ouvindo os ensinamentos na casa do Senhor. Hoje sou mãe, esposa, e principalmente serva do Senhor Jesus. Como você disse, você serve aí ao Senhor há um bom tempo, Faz aí a obra do Senhor. Já foi líder de jovens, atualmente é dirigente. Nós queremos saber como foi aí o início, como foi a sua chamada ministerial. Bom, na verdade, a minha chamada começou desde criança, Quando eu tinha uns 9 a 10 anos, eu sempre tive o desejo de participar de coreografia. Eu vinha para os ensaios, assistia os ensaios sem participar, somente para estar assistindo mesmo, mas eu sentia esse desejo no meu coração desde criança de estar participando da coreografia de jovens. Até que, em um certo momento, o líder de coreografia me convidou para fazer um teste e daí por diante eu comecei a participar da coreografia, Depois liderei célula de jovens, de adolescentes, me tornei também líder de coreografia, Casei, me tornei também líder de jovens, como você falou, e agora,
dirigente. Mas, como foi para começar essa parte aí do ministério de dirigente, líder de jovens, eu me lembro de muitas vezes que aconteceram, sempre a gente realizava as redes de talento, e Deus ele me apresentou em sonho um pregador. Esse pregador, eu não conhecia ele. Eu só conheci ele de vista, de uma vez só que ele tinha vindo aqui na congregação. E aí o Senhor me apresentou em sonho essa pessoa para ministrar na rede de talentos. E quando ele chegou aqui, ministrou, quando chegou no final, o Senhor usou ele para falar e confirmar o ministério no qual o Senhor ele tinha para mim e para o meu esposo. Então, a partir daí, foi quando começou a acontecer, né, aquilo, o propósito e as promessas de Deus na minha vida e da minha família. E como dirigente envolvida nos trabalhos da igreja, na liderança da igreja, como é que você equilibra a sua vida familiar com as demandas aí da igreja, as programações, as tarefas? Olha, eu posso dizer que não é fácil, né? Mesmo porque nós temos muitas programações, na nossa área é bem envolvida, muitas programações, mas a gente sempre se esforça, né, para estar conciliando. Nós sempre temos na minha família, né, eu com meu esposo e meu filho, né, de 4 anos, a gente sempre tem um momento em casa, antes de dormir, o culto familiar, né, o conhecido culto familiar, que a gente faz a oração, a gente louva, testemunho, momento da palavra. Então, assim, a gente faz esse culto ali, né? E falamos a palavra do Senhor, testemunhamos ali. E eu sempre tento também, por exemplo, né? Quando tem um dia especial, Dia dos Namorados, comemoração de casamento, a gente sempre se esforça muito, né, para fazer esses momentos não passarem em branco, né, sempre estar comemorando, sempre sair em família, jantar fora, né, porque a gente sabe que não é só na igreja também, né, a gente também precisa se esforçar também na nossa casa e na nossa família. E também com a outra parte da família, né, com meus pais, meus irmãos também, eles hoje já entendem bastante, mas no início foi um pouco difícil entenderem, né, porque sempre quando tem aniversário de familiar e tudo mais, aí sempre a gente estava na igreja, alguma programação, e a gente fazia de tudo para estar organizando essa parte do horário, mas agora eles já compreendem bem mais, porque como eles sabem que tem programação na igreja e que sempre nos horários de culto não é possível marcar alguma coisa, o que a gente faz? A gente marca para depois, né? Uma comemoração de algum aniversário, a gente marca para as 9h30, 10 horas, é tarde, acontece, mas o importante é que a gente não deixa passar em branco. E assim a gente vai fazendo a obra do Senhor e também, né, dando atenção para nossa família. Até porque o nosso primeiro ministério é a nossa família, Sim. né? E você citou culto familiar. Qual é a importância desse culto, assim, para as famílias? Olha, tem uma grande importância, né? Porque é em casa que os nossos filhos eles vão crescer vendo o que a gente faz, né? Então, assim, eu vejo muito isso, né, na parte do meu filho. Estamos semeando nele algo no qual a gente quer que quando ele tiver a família dele, ele faça o mesmo, sabe? Porque ter um momento ali entre família, né? O meu filho, ele aproveita até para testemunhar. Quando a gente começa a testemunhar, ele observa. E aí, ele começa a testemunhar também, começa a falar do dia dele, como foi, tudo mais, né? E aí, ele dirige muitas das vezes também. Então, tudo isso é um ensinamento, né? E aí, a gente firmando também a palavra de Deus no coração dele, na vida dele, não através só da fala, mas também através das atitudes. Amém. E nós queremos saber quais são as suas maiores inspirações, tanto na fé como na liderança. Se tem alguém aí que lhe inspira, além de Deus, né, claro, mas tem alguém aí, uma pessoa em especial que lhe inspira? Bom, eu não posso deixar de falar, primeiramente, dessa pessoa no qual eu me inspiro muito, é minha mãe. Por quê? Por que minha mãe, ela se tornou inspiração para mim? Porque, como eu falei, desde pequena, minha mãe sempre me levou para a igreja, né? E foi através da minha mãe que eu conheci o que é enfrentar as dificuldades, porque muitas das vezes
eu vi a minha mãe vencendo as lutas delas com o joelho no chão. E por muitas vezes, ao abrir a porta do quarto, eu me deparei com a minha mãe de joelhos, com o rosto no chão, chorando, clamando a Deus. E por mais que naquele momento eu não entendesse, mas eu ia lá, me ajoelhava, chorava junto e orava também. Então, até hoje, a minha mãe, ela continua sendo inspiração para mim, porque ela é minha conselheira, ela é minha intercessora, porque nós sabemos que a oração de uma mãe é muito forte, é muito sincera, né? Porque qual é a mãe que quer o mal para o seu filho, né? Então, assim, ela é minha intercessora, minha conselheira, e sempre que eu preciso de algum conselho, de alguma instrução, seja na Bíblia, seja ministerial, eu sempre corro para ela, porque eu sei que ela vai saber a palavra exata para me direcionar naquele momento. Então, a minha mãe, ela é uma grande inspiração para a minha vida. Certo, você começou muito nova, né, como você citou, e atualmente você lidera uma igreja, né, está na frente de uma igreja juntamente com seu esposo, e nós queremos saber como é a sua mente, como lida com as pressões, com as críticas de estar em um posto assim de liderança, como é lidar com tudo isso? Olha, não é fácil, né? Mesmo porque estar na frente de uma igreja não é só cuidar de criança, não é só cuidar de jovens, de homens, só de mulheres, não. A gente lidar com todo o departamento, né? Não é fácil, mas assim, o que acontece quando acontecem essas críticas? Eu primeiramente me apego na palavra de Deus, né? Que é quando a gente não faz para homens, porque nós sabemos que trabalhar com pessoas não é fácil, existem pessoas de todos os jeitos, de todas as formas, né? Então, assim, cada pessoa tem um pensamento diferente, né? E por mais que a gente esteja dando o nosso melhor, sempre vai ter uma crítica, sempre vai ter alguém que não se agrada. E aí eu me apego na palavra do Senhor, quando diz que nós não temos que fazer para homens, mas sim para o Senhor. Porque se nós fizermos para homens, nós sempre vamos nos decepcionar. E quando a gente faz para Deus, olha, Senhor, eu estou varrendo aqui essa igreja. Não é para o meu líder, não é para o meu dirigente, mas é para Ti, Senhor. E aí o que acontece? A gente não se decepciona, porque o Senhor, Ele não nos decepciona. Então, tudo que a gente faz, tudo que eu faço, eu entrego primeiramente para o Senhor. Eu falo, Senhor, eu estou fazendo isso aqui, mas é para Ti. É para Ti, Senhor. E aí, quando as críticas vêm, a primeira coisa que vem no meu coração é essa. Não foi para homem, foi para o Senhor, né? E aí eu também pego, oro, me apresento ao Senhor, né? Se for uma crítica boa, a gente vai, né? Observa, escuta, pensa, né? E aí vê o que faz. Mas se for uma crítica, assim, que às vezes é para desanimar, porque sempre acontece, né? A gente entrega diante do Senhor, Senhor, entrego aqui nas tuas mãos, Senhor, eu te apresento isso. E é assim que a gente vai lidando. Amém. E quais são os maiores desafios que você acredita que a igreja enfrenta nos dias de hoje? Olha, os maiores desafios que eu vejo é a igreja não se corromper, sabe? Não se corromper com o mundo, não se corromper com o pecado, porque o que mais a gente vê hoje é a igreja querer se envolver no mundo, sendo que nós, como servo do Senhor Jesus, nós somos ensinados a andar na contramão do mundo, né? Então, a igreja, ela precisa estar atenta para que não venha se corromper, né? Porque Satanás, ele não quer tirar as pessoas da igreja, porque ele não precisa disso, né? Basta a pessoa estar ali na igreja, mas está fazendo a vontade do inimigo, está pecando, está se corrompendo, fazer a vontade dele, então isso aí para ele já basta, né? Então, eu vejo que o maior desafio é esse, sabe? Nós nos mantermos firmes no Senhor, né? Puros, sempre procurar viver para o Senhor, sempre procurar viver em santidade, né? Porque todos os dias nós enfrentamos tentações, nós enfrentamos
muitas coisas, mas nós temos que permanecer firmes no Senhor e não se corromper com esse mundo. Certo. Agora nós vamos entrar em uma outra parte que é a Gisele, a empreendedora, administradora, técnica em segurança do trabalho, né? As suas áreas aí, suas profissões. E nós queremos saber, atualmente você trabalha em qual dessas áreas? Bom, eu trabalho como empreendedora, né? Apesar de eu ter feito técnica em segurança do trabalho, administração, hoje eu administro, né? Essa minha área no qual eu trabalho na minha casa. Por quê? Eu comecei a trabalhar com empreendedorismo, foi uma decisão e uma concordância minha com meu esposo, né? Porque depois que eu fiz a faculdade, né, passou um tempo, eu engravidei, né, tive meu filho, meu primeiro filho, único, né, até o momento. E aí a gente conversou e eu falei que eu queria cuidar do meu filho, né? Eu queria ensinar o meu filho, eu queria estar com ele, né, participar de tudo na vida do meu filho. Então, eu decidi não trabalhar fora. E aí foi quando a gente apresentou diante de Deus, né, e falei, Senhor, é isso aqui? Me dá uma direção, nos ajuda, se for isso, né, é isso que eu vou fazer. E foi aí quando a gente começou, né? Eu comecei a trabalhar, né, na minha casa, e aí cuidando do meu filho, conciliando também a igreja, porque o empreendedorismo ele trouxe isso para mim. Eu poder cuidar do meu filho, da minha família, mas também fazer a obra do Senhor. Então, é muito gratificante isso, né? Porque além de eu trabalhar, né, ganhar o meu dinheiro também, eu cuido do meu filho, dou atenção para ele, e também faça a obra de Deus. Amém. E qual é a importância dessa representatividade feminina, né, no empreendedorismo? Qual é essa importância aí? Olha, primeiramente a independência financeira, né? Porque não que o homem ele não tenha, né, que ser o provedor da casa. O homem ele permanece o provedor da casa. Uhum. Mas é muito bom quando uma mulher, ela trabalha e aí ela não precisa estar toda hora pedindo algo do marido, né? Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? Então, assim, essa independência financeira é muito bom porque ela traz uma autoestima para a mulher. Né? E aí a mulher ela vê o seu negócio crescendo, né? Os seus investimentos, as coisas crescendo, e ela vai ficando animada. E através disso ela inspira também outras mulheres, né? Inspira outras mulheres porque nós mulheres somos capazes, não é verdade? E é interessante porque a mulher também ela tem um diferencial no trabalho. Eu digo isso porque um tempo desse eu pedi pro meu esposo me ajudar num detalhe lá. E era para fazer algo era detalhe mesmo, algo bem detalhado. E aí ele não teve paciência, ele falou, ai amor, eu não tenho paciência com isso, isso aqui não é para mim. E para mim, já, eu faço assim, sabe, com atenção e tudo mais, para mim é uma terapia, né? E para ele já era tipo uma tortura, né? Então assim, a mulher, ela tem, né, esse detalhe, né, quando ela vai fazer algo, e o homem não. O homem já é no mais pesado, né, já é diferente. Então, assim, a mulher, ela tem um grande diferencial, sim, e através disso, nós podemos inspirar muitas mulheres a trabalhar também, ser uma empreendedora, né, cuidar da sua família também. Agora, eu quero que você deixe um conselho para aquelas mulheres que estão começando agora a empreender. Bom, primeiro, não desista. Apresente diante do Senhor aquilo que está no seu coração, aquilo que você tem desejo de fazer. Entrega primeiramente ao Senhor e não olhe para a dificuldade, não olhe para a crítica, mas continue, persevere e não desista, porque lá na frente você vai ver o resultado e você não vai se arrepender. Principalmente porque quando o Senhor ele está na frente e Ele aprova, dá tudo certo. Amém. E agora nós vamos falar um pouco sobre a sua família, né? Já falamos sobre seu ministério, sobre a sua profissão. Agora nós queremos saber sobre a Gisele mãe, Gisele filha, Gisele esposa. Como que é? Conta pra gente.
A Gisele, filha, eu sou muito próxima, né, dos meus pais. Então, assim, todo dia eu tô indo na casa da minha mãe. Se eu não for um dia na casa da minha mãe, eu já fico achando estranho. Ai, meu Deus, tá faltando alguma coisa, né? Mas todo dia eu tô lá, né, com ela, sempre pergunto como ela tá, né? Sempre procuro ser uma filha amiga, né, com ela também, intercessora também, oro por ela, né, intercedo por ela, sabe? Então, assim, eu sou uma filha bem próxima e procuro sempre obedecer também, né? Eu sei que eu tenho os meus defeitos, eu sei que eu sou falha, mas eu procuro sempre obedecer os meus pais, honrar meus pais, respeitar os meus pais. E como esposa, eu vou ser sincera, eu sou um pouco estressada, né? Eu sou um pouco impaciente. Eu quero as coisas no meu tempo. Eu não gosto que demore muito. Eu sou o tipo de pessoa assim, que quando eu peço algo, eu quero logo, sabe? E assim, quando não é no meu tempo, eu me estresso, vou ser sincera. Mas eu sempre tento compreender também, né? Eu sou aquela que peço perdão também quando eu vejo que estou errada, eu peço perdão, né? Porque nós mulheres, às vezes, a gente fala demais, né? E o meu esposo, ele é muito calmo, ele é muito tranquilo, né? E, assim, às vezes eu pego pouca paciência com ele porque ele é muito paciente, né? Mas, assim, é isso, né? Como esposa, eu procuro sempre auxiliar ele, né? Ele não é muito de falar demais, mas eu já sou de falar muito. Então, assim, um completando o outro, né? E eu me esforço muito, me dedico muito também ao meu esposo, né? E como mãe, eu sou muito protetora. Muito, muito, muito protetora. Tanto que, assim, pro meu filho ir no banheiro, eu não gosto que meu filho vá sozinho no banheiro, sabe? Na igreja, em qualquer outro lugar. Eu sou o tipo de pessoa que o meu filho ele tem que estar sempre na minha vista. Então, assim, eu sou uma mãe super protetora, sabe? Ele tem que estar perto de mim. Eu sempre estou observando, quando ele está comigo, eu sempre estou observando quem está ao redor, quem está olhando, sabe? Eu sou essa mãe, assim, muito protetora. Agora nós deixamos uma caixinha de perguntas para as pessoas que nos acompanham, né, nas redes sociais, para que elas pudessem fazer também as suas perguntas, para você responder agora. Nós vamos ver a primeira pergunta. Quando você descobriu de fato o propósito que Deus tinha para a sua vida? Quando eu descobri, na verdade, eu sempre teve um tempo na minha vida que eu me esquivava do meu chamado, né? Eu meio que fugia, sabe? Só que chegou um tempo que não tinha mais onde correr, né? E como eu citei, Deus ele usou muitas pessoas, né, para falar comigo, né, para confirmar, né? E ainda eram pessoas no qual eu nem conhecia. Então, assim, o Senhor, ele foi confirmando, e aí, através disso, eu fui descobrindo, né, o chamado e o propósito que o Senhor, ele tinha para minha vida. E eu disse assim, realmente, eu não posso mais fugir, né, eu não posso mais correr. É isso que o Senhor quer para minha vida, então eu vou viver os planos do Senhor. Agora nós vamos para a próxima pergunta. Sabemos que é proprietária de uma empresa. Você acredita que o ambiente empresarial também pode ser um campo missionário? Sim, com certeza. No meu trabalho, eu atendo muitas pessoas, né, idosos, jovens, mulheres, de todo tipo. E com certeza eu posso evangelizar, né, através do meu trabalho. E como no meu trabalho, as pessoas, elas gravam meu contato, eu gravo o contato delas para que quando eu estiver divulgando, né, os clientes sempre vão estar ali atentos no que eu estiver postando ali nos meus status. Então, através disso também, né, eu posto lá algumas coisas. Mas teve um dia em especial, que eu vou citar aqui, que eu estava no meu trabalho e uma cliente, ela chegou lá e me pediu para imprimir, né, algumas imagens. Quando eu terminei de fazer esse serviço para ela olhou para mim, pegou na minha mão e falou assim, você pode orar por mim?
E aí eu aproveitei aquele momento, né? Eu abracei ela e falei, dei algumas palavras para ela, né? De força e tudo mais. Também depois eu anotei o nome dela, coloquei na oração, apresentei a vida dela, né? Então, assim, em todo lugar que a gente vai, aonde a gente estiver, é uma oportunidade, né? De a gente falar a palavra do Senhor, de a gente alcançar pessoas para o reino de Deus. E a gente não pode deixar essa oportunidade ir embora. A gente tem que aproveitar. Certo, agora nós vamos entrar em um momento também especial aqui do nosso podcast, né? Que tem algumas pessoas especiais que mandaram um vídeo pra gente e comentaram um pouco sobre você e logo após eu quero que você diga a importância dessas pessoas na sua vida, o que elas significam, tá bom? A gente vai assistir primeiro o vídeo. Papai te ama, você é uma mulher guerreira, vencedora e merece tudo de bom. Em nome de Jesus. Que você continue sendo essa filha atenciosa, que se preocupa com a gente, que ora, né? Que Deus continue te abençoando poderosamente, você e sua família. E aí, seus pais? Então, né? Meu pai... Tô emocionada aqui. Fica à vontade. Eu até fiquei, assim, ele falando em nome de Jesus, né? Porque eu creio que em nome de Jesus o meu pai ele vai estar servindo ao Senhor, né? Eu não cesso de orar pela vida dele, né? Apesar de ele não estar nos caminhos do Senhor ainda, mas eu creio que eu verei essa promessa acontecer, né? O meu pai nos caminhos do Senhor. Ele é um pai carinhoso, apesar de ele aparentar que ele é brutão, cara fechada, sério, né? Como sempre as pessoas, elas comentaram, nossa, teu pai tem cara de bravo. Mas ele não é isso. Ele é muito preocupado, é muito carinhoso, né? Então, meu pai, ele sempre cuidou muito bem de mim, né? E minha mãe, né? Eu até falei aqui no início, minha mãe, minha inspiração, né? A mulher no qual eu admiro demais, é minha amiga de fato. Ela é minha amiga, no qual eu posso contar e eles são muito importantes na minha vida. Amém. Agora nós vamos ver o próximo vídeo. Aguenta o coração Meu aí. Deus. Paz do Senhor a todos. Dando uma passada aqui rapidamente para falar de uma pessoa muito especial, muito querida, muito amada. Não só por mim, mas por todos. Falar da minha esposa, a Gisele. Falar da Gisele de sobremaneira é muito fácil, porque falar de uma pessoa carinhosa, uma pessoa respeitosa, uma pessoa dedicada. Falar da Gisele no âmbito familiar, uma mãe muito esforçada, muito dedicada, uma esposa maravilhosa, de excelência. E no convívio entre os irmãos na igreja, uma mulher virtuosa, que faz a obra com dedicação, com diligência, abençoa a vida dos irmãos, como também é abençoada pelos irmãos. Pai do Senhor. Então, Eu tenho certeza que para ele fazer esse vídeo foi bem difícil, porque ele não gosta desse negócio de câmera e tá falando muito. Então foi um grande esforço, né? Ele ter feito esse vídeo aí, mas o meu esposo, a gente se conheceu muito novo, né? E graças a Deus a gente segue o mesmo caminho, né? A mesma chamada e a gente trabalha em união, em concordância, né? E assim, eu amo demais ele é muito importante para mim, ele é um esposo que sempre, sabe, é muito esforçado. Ele é muito esforçado para estar ali me agradando, né, para estar me honrando como esposa. Ele é um grande pai também, e eu amo de montão ele. amém. Ainda não acabou. Meu Tem Deus. mais algumas pessoas especiais que quiseram mandar um vídeo também, né, em sua homenagem. Nós vamos assistir agora e depois você comenta, tá bom? Vamos lá. Olá, gente. Boa noite, Pai do Senhor. Bom, estamos aqui, né, para falar dessa querida irmã, essa diaconisa abençoada, irmã Gisele. Gisele, eu sei que você está aí do outro lado, mas eu quero, assim, agradecer, né, por tudo que você tem feito por nós, pela igreja. Você realmente é uma guerreira, uma companheira, uma amiga, né, que a gente conta nas horas, nos momentos mais difíceis, também nos momentos alegres, claro. A gente está ali junta, compartilhando. E eu quero te dizer que eu te amo, tá? E que essas palavras entrem no seu coração e que nós sejamos sempre juntas aí fazendo a obra do Senhor. Beijo.
É isso aí, pastora Maria. Falar da Gisele é sempre bom, né? É uma serva de Deus, uma jovem senhora que Deus colocou na nossa trajetória, na nossa caminhada. E Deus me deu a honra de ser o seu pastor, estar trilhando esse momento junto. E essa moça abençoada, guerreira, seu esposo, seus filhinhos, é uma alegria na nossa vida. A gente sempre fica feliz ter a Gisele, essa família em geral, sempre ao nosso lado ali, fazendo aquilo que mais nós amamos, que é a obra de Deus. Gisele, Deus te abençoe, minha filha, mais do que você já é abençoada. Nossa, Amém. que maravilha! Bom, nossos pastores, né, são sempre uma grande inspiração, né? Para mim, meu esposo, pastora Maria, mulher carinhosa, mulher sincera, transparente. Eu sempre falo para ela que ela transborda amor, né? Porque a gente vê o amor dela, né? Pelas pessoas, pelas almas, e assim, é maravilhoso trabalhar ao lado dela. Ela é uma grande inspiração para mim, eu sempre falo isso para ela também, que eu aprendi muito com ela. Ela é uma referência para mim, né? E juntamente com o pastor também, Carlos, né? Conhecer esse casal de pastores foi um grande presente para nós, né? E eu digo isso com toda a sinceridade do meu coração, né? Que eu amo demais eles são uma grande inspiração para mim também. Bom, sabemos também que você é levita na casa do Senhor, né? Você canta, então nós queremos aproveitar esse momento e abrir um espaço aqui para você cantar em um louvor, deixar uma palhinha de um louvor que toque ao seu coração e que fale tremendamente com você, e que você cante, né, nesse momento, para alcançar também as vidas que estão nos assistindo. Amém. Nas horas escuras da vida, Jesus tá lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus tá lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Que lindo! Vamos lá. Agora eu quero que você deixe um conselho para as mulheres que estão nos assistindo. Como é você se olhar assim e ver que as pessoas falaram, né, que você é um exemplo de dedicação na obra do Senhor, uma mulher virtuosa? Quero que você deixe um conselho para as mulheres que estão nos assistindo e que talvez não se sintam assim, ou que se espelham em você e que queiram ser iguais a você, que queiram ter essas características também. Deixe um conselho. Bom, primeiramente, nós temos que olhar para Jesus, porque Ele é o nosso brilho, Ele é a nossa luz, é Ele que nos levanta, é Ele que nos anima. Então, nós temos que sempre olhar para o nosso alvo, que é Jesus. Eu sou uma pessoa que eu amo estar na casa do Senhor. Então, aonde eu amo estar, eu gosto de me ornar, eu gosto de me preparar. Eu me visto mesmo bem para a casa do Senhor. Então, mulher, seja assim. Faça o seu melhor para o Senhor em tudo que você faz. Até mesmo no seu vestir. Até mesmo quando você for trabalhar, faça o seu melhor para o Senhor. Porque através disso, pessoas, mulheres que precisam, estarão se inspirando em você. E não há coisa melhor do que você ver alguém olhar para você e falar assim, eu me inspiro em você. Eu sigo o seu exemplo, você é inspiração para mim, porque você é uma mulher dedicada, você faz as coisas com excelência. Então, tudo que você fizer, faça com excelência, mas para o Senhor, porque Ele vai te recompensar. Glória a Deus. Foi muito bom esse momento que nós tivemos aqui, né? Infelizmente, estamos chegando ao fim, mas eu quero que você deixe agora os seus agradecimentos finais. Fique à vontade. Quero agradecer aqui ao convite, né, de participar desse podcast, Conversa com Propósito. Para mim é uma grande honra ter participado, ter expressado aqui um pouco sobre a minha vida. Quero agradecer também a todos que mandaram o vídeo, quero agradecer o carinho e que Deus venha abençoar grandemente a todos. Amém. Muito obrigada, viu, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Obrigado por dividir com a gente seu testemunho, a sua história de vida. Que o Senhor lhe abençoe mais e mais. E você que nos acompanhou hoje neste episódio, que você venha compartilhar com outras pessoas para que esse testemunho venha alcançar
outras vidas e também venham ser impactadas com esse testemunho, com essa história que aqui foi contada, compartilhada com vocês. Amém? Nós lhe esperamos no próximo episódio. Até lá!